Bom dia, aqui estamos mais uma manhã para agradecer ao Senhor e principalmente, para buscar de Deus uma palavra qual vai nos dar a vitória de vencer mais esse dia, né? Pai, em nome do Senhor Jesus eu peço, abra o nosso entendimento, fale aos nossos corações, porque precisamos te ouvir. No nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos iniciar nossa leitura aqui no livro de Atos. Atos dos Apóstolos. E nós vamos iniciar capítulo 1. Nos primeiros atos, né? Aqui no capítulo 1, no versículo 8, ele diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O Senhor Jesus é que disse isso para os seus apóstolos. O Senhor Jesus, ele diz aqui que eles iriam receber virtude. Algumas traduções diz poder. É a mesma coisa. Sabe, ele diz que eles iriam receber a virtude, o poder do Espírito Santo na vida deles. Esse poder a qual Deus, Jesus fala que os discípulos, todos os discípulos, aqueles que se propõem a fazer algo para Cristo, é um discípulo de Deus. Ele receberá este poder, esta unção, que trará toda a diferença na vida dele. Porque a virtude, o poder do Espírito Santo, que desce sobre a minha vida, sobre a sua vida, ela é comparada a uma dinamite. Eu e você, quando nós aceitamos a Cristo, nós somos selados pelo Espírito Santo. É Ele quem traz o selo, é Ele quem nos sela. Esse selo, ele nos protege, ele nos guarda, mas ele faz uma coisa que Jesus diz aqui, que é para eu e você fazer: testemunhar. Testificar daquilo que Cristo fez na minha vida, na sua vida. Entenda que Jesus, ele foi crucificado. Ele foi colocado naquela cruz. Foi ele que morreu por mim e por você. Foi ele que trouxe o caminho novamente para que pudéssemos chegar até Deus. Mas entenda, toda honra, toda glória é de Deus. Hoje não é diferente. O Espírito Santo, ele nos sela, o Espírito Santo, ele nos protege, e o Espírito Santo quer que eu e você testifiquemos daquilo que o Espírito Santo fez na nossa vida. Entenda que Jesus, ele diz aqui que nós seremos testemunhas dele. Testemunha é aquele que estava lá, é aquele que viveu algo, é aquele que presenciou algo. Ele diz aqui que nós vamos testificar. Dizer o que Jesus fez é o que está escrito aqui na palavra. Jesus, ele morreu por mim e por você naquela cruz. Está escrito aqui na palavra, exatamente desse jeito. A proporção a qual o sofrimento de Jesus foi muito maior. Mas nós devemos dizer como está escrito aqui. Não podemos acrescentar nem diminuir. Então, nós vamos dizer como está escrito aqui, mas ele diz também que aonde eu e você for,
seremos testemunha dele. E o Espírito Santo, quando ele nos sela, nós também teremos testemunhos para contar. Entenda que Jesus, quando ele me encontrou, ele me tirou de uma vida terrível. Eu, Eliene, Jesus me encontrou e ele me mostrou o caminho para ir até Deus. Ele me tirou de uma vida terrível. E a partir do momento que eu aprendi como que buscava o Senhor, a partir do momento que eu aprendi que eu precisava buscar esse batismo do Espírito Santo, esse selo da promessa a qual ele me protege, ele me guarda, ele me conduz, a partir deste momento, a minha vida mudou. A minha vida ela foi transformada. A minha vida mudou da água para o vinho, como aqui na Bíblia diz que Jesus fez o primeiro milagre. Isso é um testemunho que não está aqui, mas é o que o Espírito Santo fez na sua vida. É o que o Espírito Santo está fazendo na sua vida hoje, que você também precisa testificar. Sabe por quê? Porque há pessoas que ela precisa ouvir o seu testemunho, para que ela se levante e deixe a força, a virtude do Espírito Santo fluir e torná-la corajosa para vencer aquilo que ela tem para vencer. Que todas as tribulações, tudo aquilo que vem contra a nossa vida, aquilo vem na intenção de mexer na nossa fé. Tudo isso, tudo que acontece na nossa vida, a intenção é para que nós mexemos na nossa fé, alvorocemos ela, acrescentamos ela. Porque o que vence o mundo é a nossa fé. Então entenda, quando eu e você somos selados pelo Espírito Santo, nós recebemos um poder. E esse poder nós não podemos guardar. Precisamos testificar dele, juntamente com Cristo, dizendo que Jesus é o caminho, dizendo que Jesus quem fez tudo isso, porque ele é o próprio Deus, dizendo que quem sela é o Espírito Santo, e quando há o selo da promessa, milagres acontecem. E aqueles que têm o selo da promessa são diferentes. Há uma diferença, como está escrito na palavra, há uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Então eu e você, nós precisamos entender que aqueles que recebem o poder estão selados. E aqueles que estão selados, eles não têm vergonha de testificar Cristo na vida deles. Porque há pessoas que Cristo faz algo na vida dela e ela tem vergonha de contar. Você sabe por que você está com vergonha de contar? Porque você não está deixando o poder do Espírito Santo fluir em você. Porque o diabo sabe que há poder no testemunho que você passou. E o poder que há nesse testemunho vai ajudar outras pessoas a se levantar. Não é isso que ele quer. Ele é um derrotado, o diabo. O diabo, ele é um derrotado. E ele quer enganar as pessoas, deixando elas pensarem que isso aí não foi nada, não. Não conta, não. Não precisa contar. Conte sim. Tudo que Deus fazer na tua vida, você conta, porque Ele está fazendo na sua vida, mas é através do poder que há no Espírito Santo. E esse poder, ele precisa ser dito aos 4 cantos do mundo, para que pessoas possam se levantar, para que pessoas possam entender que elas têm poder.
no mundo espiritual, mas esse poder não é delas, é de Deus. Quem deu foi o Espírito Santo. E nós precisamos buscar cada dia mais para que ele seja acrescido, de maneira que a nossa fé seja acrescida, a nossa fé seja acrescida e através dela nós iremos ter vitórias ainda maiores. Porque Deus, ele fala, Jesus, ele diz aqui na palavra, que nós temos esse poder, essa autonomia através do Espírito Santo de fazer coisas maiores que as que Jesus fez aqui na terra. Então entenda, eu e você precisamos testemunhar as maravilhas que Cristo fez na nossa vida. E nós não podemos nos envergonhar disso. O que eu passei foi muito triste. Mas a alegria que eu vivo hoje, de lembrar que tudo passou, que o Espírito Santo me selou, ele me guardou e ele me tornou aqui, me trouxe aqui a viver, eu sou grata a Deus. Quando ele fala para mim, filha, você não tem noção do que eu ainda tenho para você, eu falo, nossa, quero nem pensar então. Quero só viver os planos que o Senhor tem para mim, porque eu sei que são os melhores. Olha o que diz aqui no livro de Mateus, capítulo 8, o versículo é o 29. E eis que clamaram, dizendo, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus, vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Entenda, essa fala foi a fala que o diabo disse para Jesus. Quando Jesus estava chegando a um certo lugar, ele clamou, dizendo, que temos nós contigo. O diabo estava ali, com um monte de demônio, porque ele diz, o que temos nós. Tinham vários demônios ali. Aí ele diz, Jesus. Entenda que após ele diz, Filho de Deus. O que será que identifiquei você como filho de Deus? É a virtude de Deus. É o Espírito Santo. Entenda que esse Espírito Santo é o mesmo lado dos primeiros cristãos, de Paulo, de Pedro, principalmente de Jesus. Aqueles cristãos que aprenderam com Cristo, que aqui Jesus ele ensinou. Atos capítulo 1 mostra que Jesus ensinou aos apóstolos. Paulo, Pedro, muitos outros receberam a virtude e o poder. Porque há um versículo a qual Jesus ele fala, não saiam de Pentecoste. Não saiam de Pentecoste até que vocês sejam cheios do Espírito Santo. É Ele que nos sela. É Ele que brilha em nossa vida. É Ele que ofusca a visão de Satanás. Então, quando nós chegamos a um lugar, o brilho do Espírito Santo ele já vai na frente. E Satanás ele já olha e fala, já vem aquela filha de Deus. Já vem aquele filho de Deus me atormentar. Nem estava na hora ainda. É assim que ele tem que ser amedrontado. Não há outro meio de amedrontarmos o diabo do que conhecendo a palavra, buscando o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é comparado à nossa
ao nosso entendimento como uma dinamite. Uma dinamite, ela tem um poder tremendo. Entenda? Quando eu e você temos o conhecimento da palavra, quando eu e você dobramos o nosso joelho para orar, de acordo com o que está escrito na palavra, meu irmão, é soltado dezenas de dinamite no inferno. E ele sabe que ele é um perdedor. Então, quando aquelas dinamites são bombardeadas, não tem como ele atingir o Filho de Deus. Não tem como ele atingir aqueles a qual o Filho de Deus está cercando por oração. Mas entenda que há um preço a se pagar. Todos nós somos filhos de Deus. Mas será que todos nós estamos com o mesmo intuito, com o mesmo propósito, que é buscar o Espírito Santo? É Ele que nos sela. É Ele que nos fortalece. É Ele que nos dá força. É Ele que nos traz a vitória. De nós mesmos, nós não conseguimos nada. Mas com poder, a virtude do Espírito Santo, a glória de Deus é certa. Na minha vida, na sua vida. E nós precisamos contar. Quando a glória de Deus, ela desce na minha vida e na sua vida, irão acontecer maravilhas na nossa vida. E todas essas maravilhas, elas devem ser ditas. Nunca se envergonhe de contar uma maravilha que Deus fez na sua vida. Porque é através dessa maravilha que outras pessoas vão se encorajar para tomar posse, para viver aquilo que Deus tem para elas. É por isso que o Senhor Jesus fala que nós iríamos ser testemunhas dele. Iríamos contar o que ele fez, mas o Espírito Santo também iria fazer em nós. E nós também iremos contar o que o Espírito Santo fez, faz na nossa vida para as pessoas. Há pessoas que precisam ouvir seu testemunho. Muitas vezes, tem pessoas que dentro da própria casa dela, pessoas que moram ali com ela, não sabem o que Cristo fez na vida dela, porque ela nunca contou. Como que você vai espalhar a virtude do Espírito Santo se você nunca contou? Aonde eu vou, eu conto tudo que Cristo faz por mim, porque é tudo lindo, maravilhoso. A capacidade não é minha, o Espírito não é meu, a virtude não é minha. A única coisa que ele utiliza é esses ossos aqui. Esse aqui eu tenho que, muitas vezes, nem que seja na marra, eu me alimento na marra, porque eu preciso manter esse corpo aqui em pé, porque é o instrumento dele. É só isso que eu tenho, é só esse corpo aqui. O resto é tudo dele. A capacidade, a força, tudo é dele. Então tudo é para honra e glória dele. Mas entenda, a matéria é a minha. A boca é a minha. Quem precisa contar sou eu. Eu vou esperar Jesus descer aqui na terra para contar o meu testemunho? Não. Eu preciso abrir a minha boca. Eu preciso contar o que Jesus fez. Agora, se eu não tenho feito, é porque eu tenho me envergonhado. E se eu me envergonho, eu fico estagnada, parada. Eu preciso me levantar. É por isso a importância do testemunho. Que aqueles que estão parados, estagnados, eles vão se levantar. E você vai ter contribuído para isso. Porque foi o seu testemunho que ajudou. Foi a virtude do Espírito Santo, porque a glória é dele. A virtude do Espírito Santo que saiu de você quando você testificou, que ajudou outra pessoa. E tudo isso é lindo. E você está fazendo parte dessa história. Entenda que a gente compreende que o livro de Atos, ele não está finalizado. Porque nós, como filhos de Deus, ainda temos histórias
a ser escritas. E Deus está escrevendo a nossa história com o próprio dedo dele. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Pai, muito obrigada. Obrigado por tudo que o Senhor fez. Obrigado por tudo que o Senhor faz. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço por ter me dado esse privilégio de aprender a buscar o teu Espírito Santo. Ele que me cela, ele que me protege, ele que me guarda, ele que me conduz. Eu te agradeço de todo o meu coração, em nome de Jesus. Glórias a Deus.